Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro de Aguiar e Souza, ministramos o curso Métodos de Pesquisa Aplicados ao Ensino de Geografia. Essa é a aula 7, com o título Currículo e Avaliação. Vamos começar? Bom, indo aos objetivos da nossa aula, três objetivos básicos. Lembrando que essa aula, aula 7, é a última aula em que vamos desdobrar aqui o tema de educar pela pesquisa. Tá? Essa é a aula final. Então a gente vem aqui numa sequência, aula 5 e aula 6, tentando discutir o significado de tratar a pesquisa como um princípio científico educativo. Né? Então esse objetivo se repete em todas as três aulas. E nessa aula em específico, a ideia é que a gente possa fazer um aprofundamento em currículo e avaliação. A última aula disse que esse tema ia ficar para o final, para uma reflexão exclusiva, dada a sua importância. Então a ideia aqui é que a gente possa falar sobre discutir uma proposta de alterar práticas de currículo de um modelo extensivo para um modelo intensivo. Vamos explicar isso ao longo da aula. Refletir sobre pressupostos e práticas que orientam o processo avaliativo na educação básica e superior. Então, que também é uma consequência direta de uma revisão curricular, né, das práticas curriculares. Em termos de bibliografia, né, seguimos com a recomendação de leitura, né, dos textos do professor Pedro Demo. Tá? O professor, né, tem essa proposição de educar pela pesquisa e basicamente, né, o que estamos fazendo aqui de explanações e de sínteses, são sínteses da obra do professor e das propostas que ele apresenta. Tá? Estamos tomando essa proposta como né, uma possibilidade, né, de enxergar essa perspectiva. Né? Em outros momentos do curso a gente vai voltar na perspectiva de formar pesquisadores, já dentro de uma discussão mais específica da geografia, né, dado os propósitos da nossa disciplina. Em termos de questões centrais, né, a ideia é que a gente tentar responder, né, como o debate curricular vai se articular com a proposta de educar pela pesquisa. Então, tentar fazer essas pontes. A gente já conversou sobre currículo, né, nas aulas em que tratamos da BNCC. Então a gente tenta voltar um pouco, recuperar essas ideias e enxergá-las, né, à luz dessa proposição de educar pela pesquisa. Explorar a definição, né, do professor a respeito do que é currículo intensivo e pensar, né, já que estamos aqui elaborando uma determinada visão sobre como deve funcionar o processo educativo, como o processo avaliativo se enquadra, né, nessa educação que visa, acima de tudo, formar competências. Tá? Então, as três grandes questões são essas. Fazendo aqui um retorno da nossa discussão nas aulas anteriores, o que a gente pode definir, então, como educação? O que falamos na primeira aula, é um processo de formação da competência histórica humana. E aí, na primeira aula, a gente explorou esses conceitos fundamentais, que é tratar a pesquisa como um princípio científico e educativo, percebendo, então, que pesquisa e educação possuem trajetos coincidentes, né, e que podem colaborar juntas e devem sempre, né, andar juntas e colaborar juntas. Né? A pesquisa está tem o seu grau de importância no desenvolvimento dos pesquisadores nos seus níveis mais avançados, né, já na pós-graduação ou em centros de pesquisa e de desenvolvimento, mas ela também faz parte, né, deve fazer parte do cotidiano escolar, né, já desde os anos iniciais da formação de qualquer cidadão sujeito competente. Agora, talvez a grande questão, né, para conseguir fazer a ponte entre a pesquisa e a educação é compreender que o ato de pesquisar, né, o cerne dele é o que definimos então como questionamento reconstrutivo, que precisa ter qualidade formal e política. Né? Então, essa perspectiva de que tudo que a mim é repassado
para que possa haver um processo de formação de competência, ele precisa ser reconstruído, assimilado na perspectiva da elaboração própria, não simplesmente na perspectiva da cópia, da memorização, mas na perspectiva de assimilar com o que eu já possuo, né, de cultura, de conhecimento, de background, é o cerne do questionamento reconstrutivo. E garantindo, dentro do processo educativo, a qualidade formal, uma qualidade mais na perspectiva técnica, né, de realmente aprender aquele conhecimento e ser capaz de utilizá-lo, né, com excelência, né, desde os conhecimentos básicos até os técnicos mais aprofundados, mas também a qualidade política que toca no fato de que esse conhecimento precisa ser mobilizado por um cidadão que se insere num contexto social, né, que tem a responsabilidade, né, de mobilizar os conhecimentos em prol de uma atitude ética, né, de uma atitude solidária e, né, de promoção do desenvolvimento, de combate às desigualdades, por aí vai. E por fim, a ideia de que o conhecimento inovador, né, ele vai ser a alavanca, né, do desenvolvimento desse sujeito. O conhecimento inovador provém do questionamento reconstrutivo, não é conhecimento novo, né, não são ideias absolutamente novas, mas se tornam inovadoras na medida que processadas e reconstruídas por cada indivíduo dentro das suas peculiaridades, dos seus contextos, né? Então ele é a alavanca para o desenvolvimento tanto do sujeito competente, porque tem qualidade política, e do profissional competente também, que associa a qualidade formal e política a todo o tempo. Então, enfim, né, passou na primeira aula por esses elementos, por essa discussão, e na segunda aula a gente trouxe, então, temas para reflexão a respeito de como desenvolver uma educação pela pesquisa na perspectiva do aluno e também na perspectiva do professor. Então, na perspectiva do aluno, a gente falou sobre a necessidade do estudante ser reconhecido como parceiro de trabalho e se reconhecer também como indo à escola não para receber alguma coisa, mas para trabalhar suas competências e desenvolvê-las. Então, ele encontra no professor não alguém que se encontra hierarquicamente superior a ele para transmitir, né, tudo que ele precisa e ele recebendo de uma forma passiva, mas o professor ele faz orientação motivadora, a perspectiva de mudar o ambiente da sala de aula para proporcionar que o estudante se sinta parceiro de trabalho, possa expressar sua criatividade, a perspectiva de trabalhar em equipe, porque a competência ela não pode ser só individual, ela também precisa ser construída no ambiente coletivo, e aí a perspectiva da reconstrução, né, nessa sequência, né, a capacidade de buscar material, fazer as pesquisas, coletar dados, trazer esse material para um ambiente de interpretação, a interpretação conduzir uma elaboração própria, e na medida que isso acontece, o conhecimento é reconstruído continuadamente. No âmbito do professor, a perspectiva de que ele precisa se colocar diante do estudante também como alguém que sabe reconstruir conhecimento e é profissional competente. Então, precisa haver as marcas pessoais no projeto pedagógico, né? Não é totalmente novo, totalmente inovador, mas tem que ser próprio. Da mesma forma, ele precisa escolher os seus temas de preferência, de interesse e seguir produzindo, né, textos, seguir fazendo, né, esse processo de reelaborar aquilo que aprende, né, por meio da sua produção e elaboração própria. Isso desemboca, obviamente, no material didático próprio, né, na elaboração das dinâmicas com marca pessoal do professor, né? Isso também leva, né, a um processo de mudança das didáticas que não pode ser engessado, né? Não existe panaceia, não dá para encontrar uma metodologia ativa e entender que ela vai transformar todo o processo, né, pela sua incorporação, mas é perceber que as mudanças didáticas elas são sempre em prol do aluno, elas são para o compromisso que o professor precisa ter com o sucesso do aluno, né? Uma luta constante contra o fracasso escolar. E, por fim, também o professor recuperar a competência constantemente, né? Esse é um elemento que precisa estar claro na perspectiva do professor para que ele volte isso para o aluno também. Tá? Então, agora, o elo final aqui dessa construção que estamos fazendo, que é falar um pouquinho de currículo. Tá?
E aí eu vou iniciar essa fala sobre currículo retomando essa questão do fracasso escolar, da necessidade de que a atuação do professor seja sempre se colocar contra o fracasso escolar. Há que se lembrar aqui, né, a gente trouxe uma discussão sobre currículo, e vamos seguir nessa perspectiva de que currículo não pode ser entendido como prescrição, como receita, só como uma lista de conhecimentos que precisam ser repassados para o estudante, com base, né, em uma determinada visão de mundo, uma determinada perspectiva de formação profissional, que currículo é disputa, currículo é um campo de debate, currículo não é simplesmente dizer o que aprender, mas dizer como aprender, dizer em que contexto aprender, dizer qual a importância de aprender. Então ele passa pelo método, ele passa pelo uso do tempo, do espaço escolar. Então o debate curricular é um debate que envolve toda uma organização didático-pedagógica que vai muito além do índice do livro didático, né, do que vai ter que ser ensinado ao longo de um determinado ciclo escolar. Então, nesse sentido, o debate do currículo precisa ser um debate revisionista que detecte os sinais do fracasso, os sinais da decadência e atue para que eles não sejam mais para que eles sejam mitigados, né? Então, uma proposição de currículo ela sempre precisa se colocar, né, o tempo inteiro contra o fracasso escolar, assim como falávamos sobre revisar metodologias e didáticas, elas não podem ser uma revisão que se volta para as necessidades, as preferências próprias do professor. Se eu preciso revisar as minhas didáticas, revisar a forma como transmito conhecimento, como faço a interação com os estudantes, é porque estou detectando alguma necessidade de intervenção, alguma mudança para combater o fracasso. Talvez o maior fracasso que possa acontecer no ambiente escolar é o fracasso da motivação do próprio professor, né? De entender que ele vai ali, ele entrega alguma coisa, quem foi capaz de absorver e avançar dentro dos critérios de avaliação daquele professor prossegue, quem não foi capaz, que tente mais uma vez, né? Que assuma o fracasso, que entenda que não é para ele e siga a vida em outra direção, perdendo a capacidade de construir suas competências. Então, é basicamente disso que estamos falando, né? De um determinado tipo de atitude que seja sempre se colocar contra o fracasso escolar. Evidentemente, o professor não é capaz de dar conta de todas as mazelas absurdas que existem, né, e que envolvem a presença do aluno em uma instituição de ensino, né, tudo aquilo que ele traz de outras iniquidades, né, que existem, e desigualdades e violências, né, que são presentes na vida dele, mas também esses contextos pessoais precisam ser considerados no sentido de que a escola possa, sempre que possível, ofertar caminhos necessários para a recuperação, caminhos necessários para combater o fracasso. Então, realmente, nesse sentido, se fortalece a perspectiva da educação como uma política pública necessária, fundamental para a formação cidadã. Então, a ideia de combater o fracasso tem alguns elementos aí, né, para a gente refletir, né? Então, a necessidade de estar detectando rapidamente uma necessidade de intervenção e acompanhamento, fundamental. Apresentar propostas motivadoras ante as dificuldades dos alunos, né, que estão em risco de fracasso, e o projeto próprio, o material próprio, que é pensado refletindo a respeito daquele conjunto específico de pessoas, daquele conjunto de indivíduos, né, pode ser o caminho interessante. Assumir o fracasso dos alunos como um problema do professor, nesse sentido, né, que eu falei anteriormente, né, não que seja uma negação da autonomia do estudante, né, da necessidade que o estudante tem de precisar se esforçar para conseguir o seu sucesso, né, para combater o seu fracasso, mas é o professor entender muito que
se ele tem, suponhamos, uma turma de 40, né, e 5, 6 fracassam, né, não obtêm o êxito, enquanto outros 5, 6 obtêm um êxito forte, ele entender que ele fez o trabalho dele, a culpa é dos outros 5 que não obtiveram êxito, né? Eles tiveram as chances e não conseguiram e tudo mais. Então essa perspectiva de olhar o fracasso, né, como algo que é culpa do estudante, e simplesmente culpa do estudante, como se a gente não tivesse nada para fazer, né, enquanto professores, é aí que está o cerne disso, né, assumir que se o sistema está fracassando, né, se a gente tem problemas no sistema, esses problemas não são apenas nossos, né, do professor. Muitas vezes o professor atua em situações de absoluto desalento, né, sem estrutura, sem condição de manter a ordem na sala de aula, sem condição de manter, de ofertar condições mínimas, né, de infraestrutura, de acesso à tecnologia, de acesso à literatura, né. O fracasso do sistema muitas vezes é um fracasso estrutural, né, e não um fracasso das atuações individuais, mas é a ideia aqui, né, do professor se colocar contra isso, né, dentro do seu escopo de atuação, sempre, né. Saber, né, garantir a progressão do aluno não automática, né, aí nesse sentido, né, ao dizer que o fracasso, né, precisa ser tomado pelo professor também como um problema dele, né, mas não no sentido de fazer o aluno progredir automaticamente, ele precisa progredir por mérito, e aí a atuação contra o fracasso é encontrar formas, né, alternativas de formar competência, saber reorganizar o currículo e o tempo para recuperar oportunidades. Então, um elemento fundamental aqui na discussão sobre avaliação é tentar introduzir a perspectiva de recuperar oportunidades, né, até onde for necessário, né, até onde for possível, saber avaliar o desempenho do aluno baseado na produção própria, no espírito participativo, né? Então, não ter só a nota básica, né, ali aquela medição quantitativa, né, com base em prova, né, que né, algo evidentemente discutível na sua concepção, mas pensar em escalas de rendimento, pensar especialmente em percepção qualitativa do avanço das pessoas. Então, né, são elementos aí que vão permear essa discussão sobre currículo e avaliação. Então, a ideia do professor é a gente trabalhar, né? Aqui, inclusive, tá com um probleminha, né? Essa parte aqui, na verdade, é currículo intensivo, né? Então, a gente, corrigindo aqui, a necessidade da gente passar de um currículo extensivo para um currículo intensivo, né? Então, a proposta do professor Pedro Demo, né, de se voltar para um currículo intensivo, né, e aí, lembrando, né, daquela perspectiva, né, da gente confrontar essas ideias, muitas vezes até com uma coisa, com uma perspectiva extrema, né, mas no caso do currículo extensivo, a gente até nota, né, que muitas das nossas experiências escolares realmente se baseiam um pouco nessa ideia aqui, né, de que o currículo ele é baseado, né, numa transmissão de conhecimento a partir das aulas, né, e a didática central é a aula expositiva. O estudante já chega, né, para a escola com um pacote muito bem definido, né, de distribuição do seu tempo entre os componentes curriculares, né, e a presença dele na escola já é algo muito previsível, né, de participar da escola a partir de uma sequência de aulas definidas. Ele já tem um horário dele ali todo muito bem organizado. A escola, por conta disso, né, ela se divide, né, o espaço da escola por definição já é exatamente uma divisão em várias salas de aula, e vai ter uma quadra que vai ser usada na educação física, vai ter uma biblioteca, talvez um auditório, mas o cerne, né, da escola é a própria sala de aula, e baseado na cópia, na aula e nas avaliações. Quando a gente fala de um currículo intensivo, né, a ideia é que a concepção, né, do espaço escolar e da organização do tempo e
da definição dos conteúdos, precisa se voltar para a formação da competência. Então, a aula precisa assumir uma posição de menos protagonismo na experiência educacional, e o próprio professor assumir uma figura de orientador que faz trabalhar junto, né? E o conhecimento ser transmitido para uma reconstrução contínua. Então, para tentar se chegar, né, a um tipo de visão como essa, né, de um currículo que seja intensivo, e aqui a ideia de intensivo e extensivo, né, tem a ver mesmo com condensar, com abrir mais espaço, abrir mais tempo, a gente precisa ver alguns pressupostos básicos. Então, primeiro, né, na escolha das temáticas, né, preferir o aprofundamento por temas a uma exposição horizontal e superficial. E isso vai implicar em escolhas e especialmente em supressões. A gente falou um pouco sobre isso quando tratamos do BNCC, de que ela tem, né, ela não é conteudista no sentido de que ela não está prescrevendo uma lista de conteúdos, mas ao mesmo tempo, né, na hora de construir ali a listagem de habilidades, apesar dela apontar para uma possibilidade dos sistemas de ensino locais e as próprias escolas preencherem, né, aquela base com temas curriculares próprios, né, que refletissem em alguma medida as características locais, é muito difícil visualizar isso por conta da quantidade de habilidades que precisam ser desenvolvidas apenas para dar conta da BNCC em 1.800 horas. Então, enfim, no caso do ensino médio, por exemplo, né? Então, enfim, ali já provavelmente no contato aqui entre a BNCC e essa proposta de currículo intensivo há um problema, né? Porque não é possível fazer aprofundamentos. Então, a ideia é de que talvez possa haver até menos conteúdo e mais aprofundamento, no sentido de que eu não estou tão preocupado assim em garantir um conjunto imenso de aprendizagem de saberes, mas sim garantir a capacidade de aprender a aprender, né? Aprender a dar conta por meio dos temas, por meio da pesquisa, e aí obviamente, né, usando a pesquisa como princípio educativo, autonomia, com iniciativa, aprofundamento, a gente já falou muito disso. Preferir, né, ao invés de uma aula curta, um ritmo sustentado de trabalho. Então, essa perspectiva quase unificada, né, por exemplo, no caso brasileiro, de aulas de 50 minutos, né, aquele revezamento de professores, que pode haver uma explicação pedagógica, no sentido de que o estudante não vai dar conta de aguentar um tempo muito longo, que as aulas de 50 minutos fazem a mudança, lhe dá um reset no cérebro, enfim. Podem haver argumentos, né, para isso, mas eles só se sustentam se a gente estiver falando de uma sequência de aulas expositivas, né? Então, 50 minutos de uma aula expositiva super cansativa, copiada no quadro, evidentemente é melhor fazer a troca para outro assunto, né, para que o estudante possa ser capaz de permanecer uma manhã inteira num ritmo como esse. Agora, se a perspectiva é outra, se a perspectiva é tratar o estudante como parceiro de trabalho, abrir a sala de aula, dar a ele espaço para se movimentar, lançar desafios, problemas e trabalhar junto com ele para que os problemas sejam resolvidos, aí 50 minutos não se aplica mais, né? Já fica impossível, não dá para construir algo em um tempo tão curto, e aí há necessidade de talvez repensar a forma de trabalho e dar mais tempo para que esse ritmo de trabalho seja sustentado, né, e que haja tempo para que todas essas coisas possam acontecer. Então, nesse sentido também, né, muda-se um pouco a perspectiva do aluno como consumidor, né, ou seja, ele está ali para assistir uma aula, ele está ali para receber alguma entrega, né, do professor em termos de hoje você vai aprender a respeito das classificações do relevo brasileiro, né? Você vai consumir esse conteúdo e eu estou aqui para te entregar. Não. Eu preciso tratar o estudante como autor. Eu preciso lançar para ele o desafio de compreender por que, ao observar, né, a superfície terrestre,
a gente tem diferentes morfologias. Por que existem diferentes morfologias? E aí você conduz ele a um processo de investigação. Ele precisa investigar quais são os elementos que vão, por exemplo, ser fundamentais para atuar na morfologia da crosta terrestre. Então, tem elementos externos, tem elementos internos, tem composição do solo. Então você compara, né, a prevalência desses elementos com determinadas morfologias observáveis, faz testes, lança hipóteses, testa essas hipóteses, enfim, chega a um conhecimento a respeito, um conhecimento reconstruído, né, e que pode ser conferido, né, com conhecimento científico já estabelecido, né, de por que, né, a gente pode classificar o relevo brasileiro em algumas unidades percebíveis, né? Então, a ideia é mais ou menos por aí, né? Inserir flexibilidade no cronograma para ações interdisciplinares, então mais concursos, mais feiras, mais debates, menos currículo centrado em aulas expositivas e reconstruir continuadamente o currículo e as aulas para combater o fracasso escolar, né? Já falamos muito isso aqui, né? O fracasso é curioso que essa perspectiva de uma avaliação contínua para perceber os pontos de fragilidade em vários ramos de atuação, isso precisa ser visto como uma forma de detectar rapidamente os problemas e agir sobre eles. E, por vezes, no ambiente escolar, a gente pode simplesmente entender que um determinado nível de fracasso por parte dos estudantes, né, um determinado fracasso na entrega, simplesmente tem a ver com o perfil daqueles estudantes e com digamos assim, a inabilidade deles em aprender aquele conhecimento, né, por várias razões, e muitas vezes a gente se afasta disso, né, e não tenta compreender os indicadores de fracasso como pontos, né, fundamentais de intervenção. E aí a gente enfraquece, né, empobrece o processo educativo. Então, essa perspectiva de permitir mais aprofundamento, né, do que uma visão horizontalizada, meramente expositiva, né, mas escolher com mais cuidado e critério temas e permitir que aqueles temas sejam alvo de pesquisa, né, ele demanda aí uma visão de longo prazo, né, articular a face científica e educativa, né, e a didática, né, da aula muitas vezes não vai combinar, né, com a perspectiva da pesquisa. Então, dar conta de temas com profundidade questionadora e reconstrutiva pode aí levar a dois caminhos básicos, né? Ou o estudante vai tentar conhecer uma determinada linha de pensamento com profundidade, mergulhar num autor, num teórico, ou numa determinada tradição intelectual, ou ele precisa comparar, né, várias perspectivas, várias abordagens apresentadas por diferentes escolas do pensamento. Então, é basicamente o esforço que a gente faz enquanto pesquisadores, né, na medida que nos deparamos com um determinado tema, fazer, né, uma imersão. Óbvio que na escola, guardadas as devidas proporções, usando, né, o professor como orientação motivadora, né, esse exercício talvez não vai ser tão aprofundado, né, tão complexo quanto um exercício de uma pesquisa de doutorado com fôlego que dura 4 anos em um tema muito específico, óbvio, né? Mas de toda maneira, né, os traços desse tipo de postura, né, e as competências necessárias para fazê-lo precisam já ser fortemente explorados no ambiente educacional, porque é eles que levam o saber fazer, o aprender a aprender. Então, ainda que determinados temas possam passar mais à margem, sem a gente ter que fazer um embate enorme por garantir o aprendizado de uma lista enorme de temas, talvez seja mais importante alguns poucos temas com a devida profundidade que conduzam, né, um aprendizado contínuo ao longo da vida, né, e um aprofundamento com a competência, né, necessária para fazê-lo. Então,
a ideia, né, de desenvolver a capacidade de se confrontar com qualquer tema, desde que ele seja pertinente, óbvio, né? Exatamente porque a pessoa sabe pesquisar e elaborar de forma autônoma. Então você conduz, né, um currículo que seja capaz de conduzir o estudante para um processo contínuo, né, de aprendizado com qualidade formal e política, né? A competência, então, fundamental de se confrontar com novos desafios, né? Todos nós aqui, professores, em alguma medida a gente precisa ir construindo essa competência, porque, como se fala, né, no senso comum, o professor nunca para de estudar. Mas, na verdade, toda profissão tem essa perspectiva, né? A gente sempre precisa se atualizar, a gente sempre precisa ter uma postura flexível em relação aos novos conhecimentos que se colocam, saber fazer a busca, né, de onde as inovações no nosso campo profissional estão se desenvolvendo e como a gente pode acessá-las e compreendê-las, né, e interagir com elas de maneira a aplicá-las com competência na nossa atuação, e isso também para a nossa vida, né? Então, ao longo aí de uma geração inteira, né, muito pode muitas transformações podem acontecer, por exemplo, na perspectiva do cuidado com a saúde, na perspectiva das relações sociais, na perspectiva das formas de participação na vida social, por voluntariado, por acesso a determinadas políticas sociais. Então, se a gente é competente para ler o mundo, entender como o mundo à nossa volta se transforma e ser capaz de se apropriar desses elementos que estão à nossa volta, né? Por exemplo, nos dias de hoje, muito complexo, né? Se uma pessoa não é capaz de lidar com o próprio avanço tecnológico, né? De incorporar na sua vida e no seu cotidiano determinados elementos que são mediados, né, por tecnologia, sentir, né, determinadas ondas e surfar junto com elas para não perder tempo. Então, assim, são competências fundamentais, né, para todo o tempo, né? A gente sempre está se confrontando, evidentemente, com novos desafios, né? E não é a aula expositiva que vai promover, né, efetivamente essa capacidade, né? É o próprio questionamento reconstrutivo. Então, usando a pesquisa como princípio educativo, né, a gente traz a metodologia científica, né, e faz ela ser parte, né, do ambiente constante de aprendizado. E aí uma coisa interessante sobre a ciência, né, é que ciência, em grande medida, é método, né? É menos conteúdo, é menos a lista de conteúdos, mas sim a forma como a gente lida com os conteúdos, a forma como a gente lança um determinado olhar sobre os problemas, né, com critério, com a com o necessário uso de mecanismos, né, que vão permitir, por exemplo, que se a gente precisa fazer uma observação aleatória, ela vai ser evidentemente aleatória, a gente vai garantir, né, os princípios básicos, né, para fazer a observação e lançar as hipóteses e fazer os nossos testes. Então tem a ver com o modo de tratar o conhecimento, com o modo de tratar os conteúdos e menos com uma lista específica de conteúdos, né? Nesse sentido, né, pensando nessa perspectiva de currículo intensivo, em que a aula expositiva tem que tomar menos lugar, tem que haver mais espaço para atuações coletivas, seminários, debates, a lista de conteúdos talvez precisa ser revista, reduzida e permitir mais aprofundamento, mais pesquisa, mais liberdade para desenvolver o aprender a aprender. A avaliação também precisa ser renovada, né? Então, dois critérios fundamentais aí para pensar em introduzir novas formas de avaliação, né? Primeiro, que é compreender a avaliação como um processo constante de acompanhamento da evolução do aluno, e aí o critério qualitativo, né, é uma defesa importante, né, desse corpo teórico aqui, né? Então, compreende a necessidade do professor gastar mais tempo observando, tomando notas sobre os estudantes, e isso não vai ocorrer em aula expositiva. Se eu chego na aula, em aula de 50 minutos, né, dou bom dia para os estudantes, vou para o quadro, escrevo, explico, deu, bateu o sinal, vou embora, não tem
condição de observar ninguém, né? Enquanto eu gasto meu tempo apenas fazendo exposições, né? Então, por isso, né, é necessário transformar o uso do tempo, do espaço e das atividades, para que o professor também tenha tempo para interagir num processo de orientação motivadora e ser capaz de fazer uma avaliação que tenha também essa dimensão qualitativa, né? Que seja passível de observação, né? Uma observação qualificada do progresso do estudante. Então, nesse sentido, a gente não pode se fiar apenas nesse instrumento que se tornou um instrumento complexo, extremamente criticável, apesar dele existir e poder ser explorado com qualidade, que é a prova, né? E aí é uma discussão enorme também, né? Que a gente nem vou tentar entrar nela aqui, né? O que é a prova, a crítica à prova, né? Mas enfim, a ideia é que, para além de uma nota de uma prova, né, a gente precisa formular indicadores de desempenho, né, que eles precisam ser mais condizentes com o processo de formação da competência. Qualquer prova, qualquer avaliação, ela precisa ter esse objetivo claro, de não simplesmente testar se o estudante memorizou determinados conhecimentos para aplicá-los, mas se as competências foram efetivamente desenvolvidas, né? E nesse sentido, na convivência contínua com o estudante, é possível, por exemplo, de pensar em interesse pela pesquisa, de êxito, né, em formulações próprias. Avaliar, então, não é medir, né, mas sustentar o desempenho positivo. Então, a perspectiva que eu já falei aqui, se a gente se coloca, né, e valoriza um processo de avaliação, ele precisa ser para evitar o fracasso, né, em todas as suas dimensões. Ele precisa ser para mostrar de forma efetiva e o quanto antes, né, as possibilidades de intervenção para evitar, né, que o fracasso efetivamente aconteça. Então a dificuldade precisa ser transformada em desafio. Os percalços precisam ser revistos, né, para revisões. Então, se a nossa avaliação simplesmente é para devolver para o aluno ali uma nota e devolver para ele também a necessidade dele se esforçar e tentar se recuperar, né, nas próximas avaliações, as insuficiências não vão ser alertas para a gente, vão ser alertas só para o estudante e se ele fracassar, problema dele, né? Então, é esse tipo de relação que não constrói competência, né? Então, juntamente com a avaliação do aluno, o professor também precisa ser avaliado, né? Vale, né, a perspectiva de avaliar se o professor está se colocando de forma competente para fazer esse processo de avaliação, né? Dado que é da avaliação do professor que depende a progressão do estudante, né? Então, o professor precisa se autoavaliar, mas também ser avaliado por outros, né? A avaliação do professor também precisa ser de perfil corretivo, né? Um perfil que permita uma atuação positiva, então no sentido de recuperar permanentemente a competência e que o professor também seja avaliado no sentido dele ter mérito, né? Então, como é que ele vai medir o mérito acadêmico do estudante sem ele também ter, né, os seus próprios méritos, né, e ser capaz, né, de fazer aí as suas progressões na carreira com base no mérito científico, né? Aí, se o profissional é incompetente, né, não é possível esperar que ele promova competências. Então, nesse sentido, a avaliação se reveste da perspectiva da orientação. Eu avalio para construir métricas ou formas, né, de sintetizar uma perspectiva sobre cada estudante para que eu possa atuar num processo de orientação. Então, orientar é fazer o quê, né? E daqui você retira os objetivos da avaliação, motivar o aluno a questionar e reconstruir conhecimento, oriento para indicar pistas da pesquisa, chamar a atenção para as alternativas teóricas e práticas, mostro caminhos, né, e conduzo a esses caminhos, estimular a autossuficiência, sem ficar dando respostas prontas, receitas, questionar continuadamente, né, ser um agente para abrir os horizontes do estudante, para que ele possa enxergar novas possibilidades que ainda não estão colocadas para ele de fazer a compreensão da realidade, acompanhar a evolução das pesquisas e elaborações próprias, preferencialmente em fases cumulativas. Isso aqui é um ponto importante, porque nenhum processo de pesquisa se dá em saltos, então o processo educativo também não pode ser assim, e a avaliação em fases cumulativas ela pode ajudar, né? Então você
divide os desafios em pequenas entregas, né? Há várias metodologias ativas que, por exemplo, propõem esse tipo de coisa, né? De você pegar um todo, colocar em pequenas partes, né? Trazendo aí a lógica de gestão de projetos e tudo mais, enfim. A ideia aqui não é indicar nada definitivo, né? Mas pensar que atuar em termos de fases cumulativas, né, pode ser interessante para construir, né, a competência e fazer as correções necessárias, né, enquanto as coisas ainda estão em fases preliminares, né? Então, e nesse sentido também avaliar a capacidade produtiva, né, do tipo que denota uma competência que está em formação e não só medir um decoreba numa prova, né? Então isso aqui, por exemplo, eu fiz uma busca sobre fichas de avaliação qualitativa. Eu achei essa aqui, que é uma ficha até do governo português. Não tem tudo que tem na ficha aqui. Se você faz uma busca aí por fichas de avaliação qualitativa, eu peguei uma de geografia. É só um mero exemplo, né? Óbvio, né? Dentro até do nosso debate, né? Não tem a menor condição da gente propor aqui prescrição. Mas essa é uma possibilidade, né, que encontrei em uma busca rápida, em que não há apenas, né, a perspectiva de olhar para o estudante na base da medição de se ele foi ou não, se ele teve ou não êxito a partir da aplicação de exercícios e provas, né? Então, na medida que o professor convive com o estudante e promove a orientação, ele propõe aqui toda uma série de perspectivas de avaliação que tanto podem ser, né, via uma nota, algo quantitativo, uma escala, ou simplesmente um conceito, está suficiente, insuficiente, né, dependendo do tipo de métrica que se quer produzir, né? E aí a métrica que eu falo nem é a quantitativa, né, especificamente, mas sim uma forma de sintetizar, dar ordem, dar sentido a um processo de observação e avaliação. Então você tem o domínio das aprendizagens, dos comportamentos, né? Aí pensando aqui até na questão da lógica formal e política mesmo, né? Ver se há verificar se há nas aprendizagens essenciais, né? Se os conhecimentos, que é o conhecimento geográfico nesse sentido, né? A aprendizagem essencial que está por trás disso tudo é ser capaz de localizar e compreender regiões, nesse caso aqui. As capacidades, né? De conseguir fazer as intervenções na comunidade, no ambiente, e ter as atitudes, né? Tanto na perspectiva do domínio da educação como no da cidadania. Então, como o conhecimento de localizar e compreender regiões precisa ser mobilizado a partir das linguagens de texto, de possuir raciocínio alinhado, né, à resolução de problemas e ser capaz de manipular informação e comunicação. E aí vem, né, as áreas de competência, né, dentro do conhecimento geográfico, né, como é que ele lidou com esses elementos, se ele foi capaz de usar técnicas de pesquisa geográfica para promover a solução de problemas e se foi capaz de compreender e comunicar, né, usando os conceitos próprios da geografia. Aqui vem, né, a perspectiva de usar pensamento crítico e pensamento criativo, na medida que elaborou os problemas, e aí não necessariamente, né, associado a um tipo específico de conhecimento geográfico, né, mas de uma competência que é comum, né, e, mais uma vez, né, também o saber científico, técnico e tecnológico, né, e saber então se a pessoa está sendo capaz de mobilizar, né, o conhecimento científico, o método científico para fazer a solução de problemas de forma correta. E aqui o professor, orientador, avalia se cada um, né, tem sido mais ou menos capaz, né, de fazer esses saltos, né? E por fim, na observação atenta também, perceber em cada um, né, se esses processos, né, de interação para solução de problemas, né, para reconstruir conhecimento, tem acontecido, né, com um relacionamento interpessoal saudável, né, com desenvolvimento pessoal, né, e autonomia. Então, o sujeito no coletivo e o sujeito se desenvolvendo individualmente também, né, em todas essas perspectivas. Então, vejam bem, a ideia de transpor, né, a simples perspectiva de ter ali uma 30 pontos para distribuir em um ciclo, né, escolar,
e distribuir esses 30 pontos a partir de testes e provas e simplesmente devolver uma nota para o estudante, né, que acaba dizendo muito pouco para o estudante e talvez até para o professor a respeito do que de que competências estão efetivamente sendo construídas. Então, um processo de avaliação que seja voltado à construção de competências, né, ele precisa passar, né, ele precisa resgatar uma dimensão qualitativa, né? E digo isso assim até como observador, né, do percurso até dos meus filhos, por exemplo, a gente vê que a avaliação qualitativa ela tem muito lugar na educação infantil e ela vai aos poucos perdendo esse lugar, né, na medida que os ciclos escolares avançam e cada vez mais a gente transfere para o próprio estudante a responsabilidade de estar se desenvolvendo, enquanto o professor fica simplesmente na posição de dar a sua aula e aplicar as suas provas e testes. Então, cabe aí a reflexão, né, sobre como praticamos, né, sobre que tipo de educação, em que tipo de educação acreditamos e que tipo de educação praticamos, e muitas vezes esse próprio processo avaliativo é que vai ser o cerne, né, de uma entrega mais coerente com aquilo que defendemos enquanto educação. Por fim, queria, né, propor aí, dentro dessa perspectiva da avaliação qualitativa, que dava para explorar isso, né, com mais detalhe, né, ainda, né, dentro do nosso autor aqui de referência, né, está aí no sistema para vocês fazerem uma leitura de aprofundamento, né, que é, evidentemente, essa ideia da avaliação qualitativa, né, que é um pouco dessa perspectiva que eu apresentei aqui, a partir do professor Pedro Demo. Então, recomendo aí a leitura para mais aprofundamento, né, e a partir dessas coisas aqui você conseguir reconstruir o seu processo de avaliação também. Bom, pessoal, então fechamos aí essas 3 aulas sobre o tema de educar pela pesquisa, muito instigante, né, pessoalmente para mim, muito instigante esse assunto, né, me interessa profundamente, né, espero que também eu possa ter, aqueles que não conheciam, né, esse debate, né, eu possa ter ajudado aí a instigar, né, você no seu processo pessoal a permanentemente, né, recuperar suas competências como professor, né, e atuar da melhor forma possível. Tá? Então é isso, a gente se vê na próxima, muito obrigado.